Bem-vindo a todos, esse é o meu novo canal. Aqui a gente vai falar sobre mindfulness de uma forma bastante descomplicada e mais pragmática, sem muita enrolação e sem muito esoterismo também. Meu nome é Raul Marim, eu sou personal trainer e tenho um mestrado em neurociências. Já pratico mindfulness há mais de 6 anos, quase 7 anos. Estudo a parte de mindfulness também, mais ou menos por esse período até um pouquinho mais. Hoje eu queria trazer para vocês uma introdução ao mindfulness, onde eu vou fazer uma comparação e algumas analogias com o exercício físico, para a gente poder quebrar um pouco esse paradigma de que a meditação é essa coisa muito metafísica e abstrata. Quando a gente coloca a meditação lado a lado com a prática de exercício físico, traz junto essa ideia de que a meditação é um treinamento e de que uma sessão de meditação é o equivalente a uma sessão de exercício físico. Então eu vou trazer para vocês aqui um modelo que eu criei ao longo desses anos para poder trabalhar a meditação de uma forma mais pragmática. Se a gente for olhar o exercício físico, uma sessão de exercício, dá para a gente dividir ela em 3 partes, só para fins didáticos. Por exemplo, você começa com um aquecimento, depois você tem a sessão do treinamento de fato, e no final você tem um alongamento, alguma parte de relaxamento para você retornar ao estado inicial que você estava antes do exercício. O mindfulness, uma sessão de meditação, vai seguir uma estrutura bastante parecida. Se a gente pudesse imaginar um gráfico, vamos colocar assim, aqui tem uma linha basal, é o seu estado normal. Quando você vai começar uma atividade física, quando você vai começar uma sessão de treinamento, independente do que seja, corrida, musculação, algum esporte, você sempre tem uma sessão de aquecimento antes de alguns minutos, porque você vai elevar a sua frequência cardíaca. Ou seja, você tem em estado basal, em estado normal, uma frequência cardíaca abaixo do que você usa para trabalhar durante o exercício físico. Então, antes de iniciar o exercício, você tem essa sessão breve de aquecimento só para elevar essa frequência cardíaca, aumentar a circulação sanguínea, etc. Para te colocar nesse estágio de um pouquinho maior de excitação do que você tem no seu normal, no seu dia a dia. A sessão de treinamento em si acontece nessa faixa um pouco mais elevada do que você usa no seu dia a dia. Depois, no final, na parte de alongamento, relaxamento, você tem uma sessão de desaquecimento, basicamente, onde você vai voltar para sua casa, vai voltar para sua rotina, basicamente. Consequentemente, sua frequência cardíaca vai baixar e você vai retornar para o seu estado normal. Então seria um gráfico mais ou menos aqui. A gente tem a linha reta, você eleva a frequência cardíaca, faz o treino nessa parte superior aqui. Depois, no final, o relaxamento, você volta para o seu estado normal durante o dia. O mindfulness é uma estrutura parecida, mas o gráfico é inverso. Ou seja, a sua mente no dia a dia trabalha de uma forma mais agitada do que você vai trabalhar no mindfulness. Então a sessão de meditação, a primeira parte não vai ser uma parte para te deixar mais agitado, é exatamente o oposto. A primeira sessão da meditação, a primeira parte, vai ser uma parte para você baixar o seu nível de excitação. Durante a meditação, a sua mente trabalha num estado mais relaxado do que ela trabalha no dia a dia. No dia a dia você fica perdido em pensamento, você nem percebe muitas vezes que você está distraído. Durante a sessão de meditação, não, é o contrário, você fica focado em não distrair. Então, antes de você iniciar a sessão, você tem ali, nesse primeiro período, que seria o análogo ao aquecimento do exercício, que é um período breve de respiração profunda. Ou seja, nessa primeira fase da meditação, você pode fazer 5 respirações profundas, basicamente,
que é uma respiração profunda? Você vai inspirar um pouco mais de ar do que você costuma fazer. Então você vai encher os seus pulmões. Então você vai perceber que o seu pulmão vai dilatar um pouco mais do que ele dilata normalmente. E durante a fase de expiração, você vai expirar, vai soltar o ar mais lentamente do que você está acostumado. Porque é justamente nessa parte da expiração que você começa a baixar a sua frequência cardíaca. Então você faz essa respiração 5 vezes. Primeira coisa, senta normal na cadeira, relaxa a postura. Não precisa inicialmente ficar preocupado com como é que vai estar a sua posição do seu queixo, da sua cervical, do seu ombro. Todo mundo mais ou menos tem uma noção do que é uma boa postura. Simplesmente se senta nisso que você considera uma boa postura, também numa cadeira qualquer. Não precisa de almofada específica, não precisa acender incenso, não precisa de estátua do Buda. Inclusive, se você acha que precisa de algum objeto para poder começar a sua meditação, acho que você já está indo pelo caminho errado. A maior vantagem do Mindfulness é justamente que ela não precisa de absolutamente nada. Nada. Você só senta, corrige sua postura e você está pronto para começar. Então, sentou, fez essa postura que você considera a mais correta, geralmente ombros para trás, queixo um pouco mais elevado. Fecha os olhos, porque geralmente quem é iniciante tem dificuldade de manter a concentração com os olhos abertos, não tem problema nenhum. Fecha os olhos, faz essas 5 respirações profundas que você já está aquecido para começar a sua sessão de meditação. O que seria a sessão de meditação? Aí a gente entra num universo, tem muitas, mas muitas técnicas. Mindfulness, como vocês já devem saber, é uma tradição milenar. Então, ao longo desses mais de 2000 anos, o que não falta são técnicas diferentes para meditar. A que eu mais gosto para iniciante é a técnica de escaneamento corporal. É algo muito simples. Você, enquanto estiver com os olhos fechados, já agora nessa frequência mais baixa, já mais relaxado, você simplesmente começa a perceber o seu corpo. Você vai ver que na hora que você fechar os seus olhos, joga a sua atenção para o topo da sua cabeça, começa a perceber o cabelo, começa a perceber a sua pele, se o vento está batendo no seu rosto, percebe a sua temperatura. Você vai ver que todo mundo tem, de certa forma, alguma imagem do seu próprio corpo gravada na mente, uma imagem interna, como se fosse uma cartografia do seu corpo, ou seja, você já mapeou o seu corpo várias vezes, você conhece o seu corpo, mas você geralmente conhece ele de forma fragmentada. Às vezes você bate a ponta do pé numa quina, às vezes você sente um calor, algo queimando. Esse tipo de sessão é para você unificar tudo isso. Você vai unificar todas essas sensações que você tem no seu corpo e você vai fazer um escaneamento corporal, como se fosse uma máquina de impressão 3D, que ela primeiro ela escaneia aquele objeto e faz uma representação dele. Você vai fazer isso de si mesmo na sua mente, com os olhos fechados. Então, começa a sentir a presença do seu próprio rosto, presença da sua pele. Vai baixando esse escaneamento no seu rosto, vai para o pescoço, vai para os braços, para o torso, para a cintura, uma perna de cada vez e vai até o final. Esse tipo de meditação, escaneamento corporal, em inglês body scan, você pode encontrar facilmente aí no YouTube. Tem um monte de sessão guiada. Se você tiver dificuldade de fazer isso sem nenhuma voz te orientando, você consegue encontrar isso facilmente aí no YouTube. Futuramente eu vou lançar algumas meditações guiadas aqui, mas eu recomendo começar pelo escaneamento corporal. Acho que é a mais simples e a que mais se enquadra nesse modelo que eu estou colocando de analogia ao exercício físico. E uma coisa que você com certeza vai perceber, principalmente se você for iniciante, é o quão ridiculamente difícil é fazer essa tarefa tão simples. Provavelmente, antes mesmo de você terminar de escanear o seu próprio rosto, você vai ver que você já se perdeu em pensamentos diversas vezes
E se você não percebeu, provavelmente você está tão distraído que nem se deu conta disso. Isso é normal. Talvez o erro principal que a gente comete no início, quando a gente está começando a meditar, é associar a percepção da distração como uma espécie de fracasso da meditação. É associar isso a um sentimento de frustração. Não faça isso. Esse talvez é o erro mais comum, mais primário e, infelizmente, talvez o que faça as pessoas desistirem com maior facilidade, porque elas percebem que estão distraídas, chegam a conclusões precipitadas, por exemplo, eu não sirvo para isso, isso aqui não é para mim. Tem gente que nasceu com esse dom, eu não sou um deles, você não poderia estar mais enganado. Se você percebeu que você se distraiu durante a sessão, na verdade isso é um sucesso. Pensa o seguinte, ao longo do dia você sequer percebe suas distrações, raramente você se dá conta que você está perdido em algum pensamento. A sessão do meditação é justamente para isso. Assim como ao longo do dia você movimenta os seus músculos para fazer tarefas banais do cotidiano, ela não serve como um exercício físico. O exercício físico você vai movimentar os seus músculos de uma forma sistemática. Mesma coisa com a sua atenção durante uma sessão de meditação. A sua atenção estará focada de uma forma sistemática para perceber as suas distrações. Ou seja, se você percebeu que você se distraiu muito, na verdade você teve um grande sucesso durante essa sessão. Porque o objetivo do mindfulness e da meditação, inicialmente, é treinar a sua atenção para perceber isso. Se você conseguiu percebendo isso ao longo da sua sessão, ótimo, excelente, você teve um grande sucesso. Pensa o seguinte, a distração, ela tem custo zero. Você retorna para a sua meditação e ela continua sem prejuízo algum. Não tem necessidade de ficar catastrofizando isso. Ah, eu me distraí, então eu vou abandonar tudo. Você não poderia estar mais enganado. Se distraiu, perceba isso, fique feliz com a sua distração. Você está no caminho certo. Então, levando em consideração que você é iniciante, é bem provável que chegando lá no final da sua perna você já se distraiu tanto que você já está até um pouco frustrado, mesmo eu tendo falado que essa frustração não é boa, eu sei que ela vai acontecer, é normal. Se você está se sentindo bem, você pode fazer o caminho contrário, ou seja, começa dos pés e volta para a cabeça. Assim sua sessão vai ficar um pouco mais longa e se você tiver aí uma sessão de 5 a 10 minutos, tá excelente. Para começar, tá excelente. Se você pudesse sair na rua e medir a capacidade das pessoas de se manterem concentradas, você veria que uma pessoa que consegue se manter 1 minuto concentrada hoje em dia já é algo raríssimo. Se você fez uma sessão aí de 5 minutos, comemore porque você merece, foi muito bom. Então o que seria agora? Cheguei no final, cheguei lá na ponta dos meus dedos dos pés ou eu voltei para a cabeça. O que seria o equivalente ao alongamento do exercício na sessão da meditação? Na sessão da meditação, você simplesmente volta a atenção para a sua respiração, assim como você fez no começo. Qual que é a diferença agora? Você provavelmente vai perceber que quando você começou a sessão, logo depois daquelas 5 respirações profundas, você tinha entrado num certo estado de calmaria. Você tinha baixado um pouquinho a frequência e você tinha se sentido mais calmo. Agora, no final da meditação, quando você for fazer a primeira respiração profunda novamente, você pode perceber que ao longo dessa sessão você acabou elevando um pouquinho a sua frequência cardíaca e está um pouquinho mais agitado novamente. Também não tem problema, isso é um resultado normal de quem ainda não está muito acostumado com uma sessão de meditação. Então você faz novamente essas 5 respirações, mas agora elas serão para finalizar a sua sessão. Então, na última respiração profunda, na hora que você soltar a sua última expiração, abra os olhos com calma, movimenta um pouco as suas mãos, movimenta as suas pernas com leveza,
porque aí você vai retornar para o seu estado basal, vai retornar para aquele estado um pouquinho mais agitado, onde você vai voltar para o seu dia a dia. E se você conseguiu fazer isso, considere um grande sucesso, independente da quantidade de vezes que você se distraiu ao longo da sessão. Para finalizar esse vídeo, eu queria também deixar uma mensagem que me ajudou muito a ter essa percepção do que é a mente treinada. Porque se a gente imagina um corpo não treinado e um corpo treinado, a gente consegue visualizar com bastante clareza a diferença entre os dois. Um corpo não treinado é um corpo sedentário que se cansa com muita facilidade, ele tem um percentual de gordura maior, talvez. Então, a diferença entre um corpo não treinado e um corpo treinado é bastante clara. O corpo treinado vai conseguir ser mais rápido, mais forte, mais seco, mais musculoso. É muito fácil de visualizar. Mas para a gente visualizar uma mente não treinada e uma mente treinada é muito mais difícil, porque são coisas muito mais abstratas. Uma vez eu vi uma frase do filósofo Sam Harris, que tem inclusive um aplicativo de meditação que eu considero um dos melhores, que chama Waking Up. Infelizmente não tem na versão português, mas de qualquer forma, se você sabe inglês, eu indico fortemente. A frase que ele disse é a seguinte: a mente não treinada é a mente incapaz de ser feliz, mesmo diante da oportunidade da felicidade. Ou seja, uma mente treinada é aquela que vai conseguir encontrar as oportunidades da felicidade, vai conseguir encontrar a oportunidade de encontrar a paz, de encontrar esse estado de serenidade. Porque quando você avança na meditação, você percebe que a oportunidade para você entrar num estado de tranquilidade está sempre disponível. Ela está dentro de você, ela é a sua mente. Você pode acessá-la a qualquer momento. Porém, uma mente não treinada tem muita dificuldade de fazer isso, assim como um corpo não treinado tem muita dificuldade de fazer coisas básicas, por exemplo, como andar daqui até a padaria, como subir escadas, etc. Então, tenha em mente isso, dessa diferença da mente não treinada para a mente treinada. De fato, a mente treinada é a mente capaz de encontrar a felicidade a qualquer momento. Por isso que o mindfulness talvez seja a melhor prática que você pode incluir na sua vida, talvez seja o maior hábito que você pode cultivar na sua vida. Para quem acompanhou até aqui, muito obrigado. Eu sei que eu ainda preciso melhorar muita coisa e eu vou melhorar com certeza. Mas se você gostou, comenta aí embaixo o que você gostou. Se você já tem alguma experiência na meditação, comenta aí também o que você acha que pode acrescentar. E se você tem dúvida, aproveita para tirar suas dúvidas aqui. Como o canal está começando agora, eu com certeza vou conseguir acompanhar tudo agora no começo. Então, comenta aí o que você quer e de acordo com esses feedbacks, eu vou planejando os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.